todos com a paz do Senhor, que todos vocês estejam bem neste dia, final de semana se aproximando. Creio que todos estejam bem, os irmãos, a todos que assistem também esses vídeos, que Deus coloque a mão sobre cada um de vocês, para que a gente alcance patamares jamais imagináveis. Estando com Deus em nossas vidas, a gente conseguirá sim, porque Ele está colocando a mão sobre cada um de vocês neste dia. E eu trouxe mais um assunto bem interessante sobre Neemias, né? Em que ele era um filho de Acalias e ele recebeu uma notícia muito mal com relação à cidade natal dele. E ele começou a ficar com aquela tristeza. E eu quero deixar para vocês os versículos, capítulo 1 de Neemias, versículo do 1 ao 4, que a gente pode acrescentar para que tenha um melhor entendimento. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e eles alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província, eles estão em grande misérias e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e o guardam os seus mandamentos. Quando ele recebeu essa notícia, Neemias, ele era um homem muito temente a Deus. Ele foi usado, foi trazido do cativeiro para ser um copeiro do rei Artaxerxes. Ele, todo ali, todo copeiro era um homem de alta confiança, não é? Então, quando Artaxerxes observou, dia após dia, que ele estava calado, ele perguntou a ele: por que essa tristeza, Neemias? Porque você está mostrando no teu semblante o que está acontecendo. Então ele aproveitou a oportunidade para que o Deus grande Deus conseguisse mostrar através de Artaxerxes uma grande oportunidade para que ele chegasse à cidade natal dele, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Mesmo assim, a nossa vida, né? Que a gente às vezes não aproveita as oportunidades. Às vezes você começa a colocar obstáculo antes de acontecer uma situação e você acha incapaz de assumir, seja onde for, no trabalho, ou seja, na igreja, ou seja, um local que estão te mostrando a oportunidade e você deixa passar. Então, que você aproveite todas as pequenas oportunidades para que você não seja aquela pessoa que depois vai se arrepender. Aí, quando passa o tempo, a gente às vezes fala assim: ah, se eu tivesse aproveitado aquele dia, hoje eu não estaria aqui. Não é verdade? Muitas vezes a gente não deixa as coisas acontecerem como elas devem acontecer. Você coloca, você atropela as situações e você vê que existe um grande Deus que vai te mostrando aos poucos, em cada momento de nossas vidas, que existe oportunidade para todos, não só para um, mas sim para todos. É só você seguir as regras, os processos da sua vida, do seu dia a dia. Quando ele disse assim, que ele lamentou e chorou, ele mostrou que ele poderia orar. Ele começou a orar antes dessa toda situação, em que o rei notou no seu semblante, ele já vinha orando e jejuando, para que ele conseguisse alcançar coisas. Você tem que orar, mostrar que você está ali contrito com Deus, com intimidade com Deus, para que algo vá melhorar na sua vida.
Creia tão somente que a oração é a chave de tudo, para que você não fique perdido, para que você não fique achando que não vai alcançar aqueles objetivos seus. Mas a oração levanta a gente. Às vezes você está assim, não diga nem que você orou. Você chega no lugar, você faça aquela oração como se fosse uma rotina do seu dia a dia, para que você alcance tudo o que você quer e saber como é que vai pedir a Deus os seus pedidos, para que não fique ali jogado em vão, falando, você fala, você pede. É como se você não tivesse pedido nada quando você ora sem fé. Que muitas vezes você faz os pedidos a Deus e ele às vezes não está nem escutando, no sentido geral. Porque muitas vezes você diz assim, eu oro vários dias e não vejo acontecer nada, mas Deus está trabalhando na sua vida. Só que às vezes a gente não sabe pedir, fazer os pedidos da nossa oração. Jejuar. Eu acho que todo irmão que é contrito com Deus, você tem que jejuar, não é? Em algum momento da sua vida, por uma situação, por uma causa, por uma melhoria de você mesmo, para você ser uma nova pessoa. Então, Neemias mostrava que existia grande necessidade, uma grande necessidade, para que ele alcançasse todas as coisas que ele estava querendo naquele momento. E Deus colocar a mão sobre ele, para que ele seja aquele homem que seja vencedor. Não vá desistir, não vá mostrar, não vá se lamentar. Neemias não se lamentou, Neemias orou e disse: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, quando você vai pedir, você saber pedir perdão, porque Deus vai te atender, mostrar que está pedindo perdão de todos os teus pecados. Ele pediu até pelo povo de Israel, para que eles fossem alcançados, não só por ele era aquele homem humilde, ele pedia por ele e pelo povo que estava ali, que estava contrito com Deus, a carência da necessidade da presença de Deus naquele momento. Ele fez isso aí não só por ele. Então, Neemias era aquele homem que não pensava, que pensava no outro, que pensava no próximo. Seja um homem como Neemias, que vai orando, que vai jejuando, que vai vendo que existe um Deus nas nossas vidas. Eu vejo que com tudo isso, Neemias, ele foi contrito com Deus. Mesmo que existisse pessoas que tentassem abalar os seus passos para levantar, para chegar lá, na presença do Senhor, e que ele foi reconstruir os muros de Jerusalém. Ele fez isso em 52 dias, gente. Em 52 dias. Veja como Neemias foi contrito com Deus. Ele foi um homem temente a Deus. Ele não achou que era só ele que era o mais certo ali. Ele jogou que todos eram pecadores e que ele necessitava da presença de Deus ali naquele momento. Todo ele e todos os seus irmãos estavam ali, contritos naquela obra, para alcançar a construção desses muros em 12 dias. Então veja, Neemias usou, não perdeu as oportunidades, ele aproveitou toda a oportunidade com relação ao rei Artaxerxes, ele aproveitou todo momento em que poderia fazer o clamor dele através das orações. Ele sabia que ia alcançar, porque uma oração bem feita, uma oração bem pedida, através do pensamento e da fé, ela poderá ser alcançada. E que ele sabia que iria precisar de outras pessoas para chegar ao objetivo final, que era construir os muros de Jerusalém. Então você seja essa pessoa como Neemias, que usou todas essas estratégias para alcançar todos os objetivos, que era o quê? A reconstrução dos muros e as postas
as portas que foram reconstruídas, tudo foi reconstruído naquele momento, não é? Ele soube usar para chegar neste local todas as pessoas que ele pôde usar na saída, a liberação da madeira para que ele pudesse reconstruir toda essa parte. Então, seja o Neemias que ora, que sabe pedir, que sabe aproveitar as oportunidades, que sabe ser humilde, que sabe ser simples, vamos dizer, porque a humildade é uma coisa de muita profundidade que você poderá alcançar aproximando a imagem do Senhor, né? Quem é santo que se santifique mais, cada vez mais, porque Deus vai estar sempre presente na tua vida. Então, Neemias nos deixa um grande exemplo de um grande homem que foi forte, que foi fiel a Deus, que foi fiel ao seu rei. Ele chegou e soube fazer com a estratégia. Sejamos esse homem como Neemias, com estratégias para que Deus se agrade das nossas vidas, da nossa obediência, que Deus olhe a gente com os olhos sempre cada vez maior, que a gente seja esse homem como que sabe pedir e sabe também perder, como Jó que perdeu e recuperou todo o seu espaço também através da fé e através da oração. Que vocês todos sejam Neemias na vida, onde vocês chegarem, sejam fiel a Deus. Nesta tarde, gente, de sexta-feira, eu quero agradecer sempre a oportunidade que Deus nos dá para falar um pouco da sua palavra. Agradeço sempre, Senhor, essas grandes oportunidades que o Senhor nos dá perante a tua presença, perante a tua palavra. Eu quero agradecer a oportunidade nesta tarde de sexta-feira, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus.